Olá, boa noite. Sejam bem-vindos. Aqui 2 minutinhos, a gente vai começar a nossa reunião de intercessão, mais um dia, de forma online ainda, mas eu creio que em um futuro, em breve, aí nós vamos voltar para as nossas reuniões presenciais. Estamos sentindo falta, do calor humano. Pega a sua Bíblia aí, vai se acomodando, se aconchegando e daqui a pouco a gente vai dar início, tá? Milímetros. Quer chegar mais pra cá? Ok, meu olhar. Um olhar fixo. Bom, olha um pouquinho. Oh, glória. Quero aproveitar já deixar alguns recados. Se você tiver um pedido de oração, você manda aí pra gente, que no final a gente vai estar orando pelos pedidos de oração. Se você tiver alguma pergunta também, manda pra gente aí pelo Facebook e a gente vai, na medida do possível, a gente vai tentar responder, tá? Vamos orar, dar início a mais continuidade, ao nosso estudo. Eu creio que hoje será o último dia que a gente vai estar falando sobre esse assunto, mas vamos orar, colocar esse tempo diante do Senhor. Senhor meu Deus, meu Pai, obrigado por esse dia, obrigado por essa noite, pela oportunidade que nós temos de estar compartilhando da Tua Palavra, dos Teus ensinos. Que o Teu Espírito Santo se faça presente, que o Teu Espírito Santo possa estar visitando cada coração, cada vida, cada lar, abençoa cada família, cada casa, que a paz do Senhor esteja reinando em cada casa, em cada lar, em cada família. Nos colocamos na Tua disposição nesse dia, nessa noite, nesse momento, e pedimos que o amor do Senhor esteja sendo derramado nos nossos corações. Que seja um tempo bom, um tempo de edificação, um tempo de crescimento, e que o Teu nome continue a ser glorificado através das nossas vidas. Nós Te louvamos, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Nós estamos falando já há 3 ou 4 segundas-feiras aí sobre a transgressão de Ló, ligada ao abuso sexual. E na semana passada eu parei no terceiro tópico, ou melhor, terceiro item, que fala sobre as causas do abuso, que é a orfandade paterna. Nós falamos sobre isso segunda-feira, a imoralidade dos pais, a condição de filho bastardo, e hoje eu vou entrar aqui mais 2 ou 3 causas, e eu quero entrar direto de uma forma bem rápida nas consequências. O que o abuso sexual traz de consequência para a vida de uma criança, primeiramente, e o que isso vai desencadear na fase adulta. Veja só, a 4ª causa que pode levar uma criança a sofrer um abuso sexual, ou um adolescente ou um jovem sofrer um abuso sexual, é o legado de incesto ou abuso na linhagem. O legado de incesto é interessante porque ele está diretamente relacionado com a condição de Ló
nós lemos na semana passada, mas eu quero ler de novo em Gênesis 19, só essa parte. Se você tiver uma Bíblia aí na sua casa, Gênesis 19, a partir do verso de número 31, diz assim: Então a primogênita, essas são as duas filhas de Ló que saíram com ele junto com a mãe da cidade de Sodoma, porque Deus iria destruir a cidade. No meio do caminho, a mãe olhou para trás e foi transformada em uma estátua de sal. Então Ló prosseguiu com as suas duas filhas. Chegaram em um determinado lugar, eles ficaram com medo e eles foram para algumas cavernas. Lá nessa caverna aconteceu isso daqui, ó. Então a primogênita disse à menor: Nosso pai já está velho e não há homem na terra que venha deitar-se conosco, segundo o costume de toda a terra. Vem, demos a nosso pai vinho a beber e deitemo-nos com ele para que conservemos a descendência de nosso pai. Deram, pois, a seu pai vinho a beber naquela noite. Veio a primogênita e deitou-se com seu pai. Não sentiu ele quando ela se deitou, nem quando se levantou. No dia seguinte, disse a primogênita à menor: Eu ontem à noite me deitei com meu pai. Demos-lhe vinho a beber também essa noite. E então entra tu, deita-te com ele para que conservemos descendência de nosso pai. Até aí. E aí, ambas engravidaram, cada uma teve um filho ali. Um se chamou Amon, né? E o outro se chamou Moabe. Ben-Ami e Moabe. O Amon, pai dos Amonitas, e Moabe, pai dos Moabitas, né? E quando a gente fala dessa causa aqui, que nós estamos falando, a quarta causa, que é o legado de incesto ou abuso na linhagem, está diretamente ligado com esse episódio aqui de Ló, que se deitou com as duas filhas, ou seja, praticou o incesto, e por conta disso elas engravidaram e elas tiveram os filhos, né? E a gente vê assim, existem quando existem vários outros casos de abuso ou molestação sexual na família, né? Isso intensifica ainda mais a chance da pessoa ser submetida a um abuso. Digamos que a moça lá, a adolescente ou a criança, ela é abusada pelo pai, né? No caso de incesto. E ela cresce, depois ela tem lá os seus filhos. Esses filhos, eles podem, veja só, podem ter uma chance maior de sofrer um abuso. E aqui nós estamos falando podem porque são hipóteses. Por que hipóteses? Porque nós estamos tentando entender aqui aquilo que acontece sem Jesus. Porque quando Jesus entra na vida, na família de uma pessoa, a família inteira é transformada, a vida é transformada. Esses ataques de abusos, de violência, tudo isso, quando Jesus entra, quando a pessoa entrega a vida para Jesus, deixa Ele cuidar, deixa Ele ser o Senhor e Salvador, a mesma Bíblia diz que aquele que está em Cristo, o maligno não toca. Então essa criança, essa adolescente, essa jovem, ela vai ser protegida se Jesus entrar. Tá? Então nós estamos aqui trabalhando com conjecturas e com hipóteses de que Jesus não entrou, de que Jesus não faz parte do senhorio da vida dessa pessoa ou da família. Tá? Então, se Jesus entra no assunto, é outra história. Aqui nós estamos falando de pessoas que não conhecem a Cristo, de pessoas que ainda não entregaram a sua vida a Cristo e que por conta disso não estão sendo, de certa forma, aí, protegidas e estão sofrendo alguns ataques. Tá? Exatamente isso que aconteceu com Ló, né? Nós falamos o que leva a pessoa a chegar nesse ambiente, falamos sobre isso em outras reuniões, e hoje nós estamos falando das causas. O incesto é uma das causas. O abuso na linhagem, já aconteceu um abuso na linhagem ali, aconteceu um abuso com o pai ou o avô, e isso vai passando de geração em geração. Tá? São causas que facilitam o abuso na vida
de uma criança. Às vezes o pai já sofreu um abuso, o avô sofreu um abuso, a mãe sofreu um abuso, e isso vai passando de geração em geração, tá? É uma das causas, o legado de incesto, o abuso dentro da família, irmão com irmão, pai com filho, aquela coisa. Isso facilita o abuso, né? A pessoa sofrer um abuso dentro da linhagem. Outra causa que é muito delicada é a rejeição do sexo da criança, do filho, pelos pais. Acontece isso? Às vezes acontece. O pai queria muito um menino, mas veio e nasceu uma menina. Ou o casal queria muito uma menina, veio e nasceu um menino. Dentro do coração, quando nasce, eles tentam não demonstrar, mas eles têm ali um sentimento de frustração, porque eles queriam uma criança de outro sexo. E às vezes, enquanto está dentro do coração é uma coisa, o grande problema é o que? Verbalizar. Eu queria uma menina e veio um menino. Às vezes o pai ou a mãe, eles prepararam ali todo um quarto para um menino e veio uma menina. E até, às vezes até sem maldade, sem malícia, o pai, por ele desejar tanto um menino e veio uma menina, ele começa a vestir a menina como se fosse um menino. Ele começa a dar presentes para a menina, roupas, alguns brinquedos, como se aquele menino fosse uma menina, ou como se aquela menina fosse um menino. E isso vai causando um conflito no psicológico da criança. E mais ainda, por conta de serem os pais, autoridades espirituais, isso abre uma legalidade para esse espírito de sexualidade entrar e tentar tocar na vida da criança. Tentar confundir a sexualidade da criança. E a melhor forma de confundir a sexualidade é submeter essa criança a um abuso. Que ela vai ficar em dúvida que sexo que ela é. Ela olha para o corpo dela e vê uma coisa, mas ela vê sendo praticada com ela uma outra coisa. Então, a rejeição do sexo, sempre quando o sexo da criança é rejeitado pelo pai e pela mãe, abre-se uma legalidade, abre-se uma brecha. E esse espírito, né, talvez de homossexualismo, talvez de lesbianismo e assim por diante, ele começa a intensificar uma perseguição, começa a se infiltrar na vida da criança, começa a fazer com que, de uma forma muito precoce, essa criança comece a ter contato com a vida sexual. Cada palavra de rejeição ou insatisfação em relação ao sexo do filho vai ser usada por essas entidades contra o próprio filho, legalizando a ação dessas entidades. Veja só como que o mundo espiritual ele é dinâmico e ele é vivo. Não adianta você tentar fugir, existe, está aí. A Bíblia é muito clara. O que eu preciso fazer? Eu preciso trazer Jesus. Ele é a minha proteção. Deus é Ele quem nos guarda, Ele quem nos sustenta. Jesus quem vai nos livrar de todos esses ataques espirituais. Ele pode fazer isso. Por que Jesus? Porque Ele já venceu na cruz todo o principado e potestade e expôs todo o maligno à vergonha, vencendo eles na cruz. Venceu inclusive a morte, ressuscitou. E hoje Ele é vivo para nos guardar. Todo o pecado, toda a legalidade que tinha contra a minha vida, Jesus levou sobre Ele naquela cruz. E o que eu preciso fazer agora? É entregar minha vida para que Ele tenha o senhorio e direcione a minha vida da forma que Ele quer e não da forma que eu quero. Conforme os princípios da palavra dEle e não conforme os meus princípios. Assim eu vou estar guardado. Assim as minhas gerações vão estar guardadas. Os meus filhos vão estar guardados. Porque Deus vai guardá-los. Jesus vai guardá-los. Se eu entrego a minha vida, se eu entrego a minha família para Ele, Ele se incumbe de nos guardar. Olha que coisa tremenda. Nós só precisamos decidir. Nós só precisamos tomar uma decisão. Fazer uma escolha por Jesus. Para que a nossa casa seja guardada. Tem um texto na Bíblia, no Salmo 128, se eu não me engano, ou 127, diz assim... se Deus não guardar a casa, em vão vigia a sentinela, em vão vigia o guarda.
Nós somos os guardas das nossas casas. Mas se Deus não guardar, porque vai ter momentos que nós vamos estar longe dos nossos filhos. E é Deus que vai guardar, mas para que Ele guarde eu tenho que ter um compromisso com Ele, uma aliança com Ele, entregar minha vida para Ele e falar: Senhor, guarda para mim porque eu não consigo guardar sozinho. Veja só, quando o pai verbaliza, exterioriza a sua frustração em relação ao sexo do filho que nasceu, né? Ele autoriza essa perseguição. Nossa, essa menina nasceu, eu queria um menino. Ou esse menino nasceu, eu queria uma menina, sonhei com a menina e tal. E vira aquela celeuma, aquele conflito na vida da criança e abre-se ali uma legalidade. A palavra do pai acerca do sexo da filha ou do filho é algo fundamental. Nós já falamos sobre isso aqui. É o pai quem afirma a identidade sexual do filho. É o pai quem afirma. Quando o pai libera uma palavra contrária, se é o pai que afirma, se é o pai que ele estabelece a sexualidade, o contrário também é verdadeiro. Se ele rejeita essa sexualidade, ele vai abrir uma legalidade. E vai submeter o filho ali a uma perseguição intensa na área da sexualidade. Outra causa é o próprio abuso sexual em si, né? É o mais forte elo entre uma pessoa e o homossexualismo. É o abuso sexual. É o ponto da transformação. Todas essas situações que nós descrevemos anteriormente aqui, acontecendo isoladamente, parcialmente ou conjuntamente, torna a pessoa suscetível ao abuso. Tudo isso que nós falamos, ausência paterna, rejeição do sexo pelos pais, incesto, tudo isso, o abuso sexual, tudo isso acontecendo, se acontecer um ou acontecer todos, isoladamente, conjuntamente, isso vai deixar a pessoa suscetível a um abuso. Mais uma vez eu quero repetir. Se Jesus entrar na família, entrar na vida da pessoa, toda maldição é quebrada. Ele já levou, a própria Bíblia diz que ele já levou na cruz do Calvário todas as nossas maldições, pelas suas pisaduras nós somos sarados. Isso que nós estamos elencando aqui são situações que acontecem se Jesus não entrar. Então qual que é mais fácil? Lidarmos com as consequências ou entregarmos a nossa vida a Jesus? Precisamos fazer uma decisão urgente, principalmente você que é pai, você que é mãe. Decida-se hoje por Jesus, entregue os seus filhos a Ele e Ele vai cuidar, Ele vai proteger. Veja só, a pessoa, quando isso acontece, da pessoa ficar suscetível, né? Quando o abuso sexual, ou principalmente o abuso homossexual acontece, espíritos de perversão sexual invadem a identidade da pessoa, trazendo dúvida com relação à sua identidade. Ela não sabe mais se ela é do sexo masculino ou feminino, ela fica em dúvida. E com isso, outros espíritos chegam, influências chegam, pessoas chegam para confirmar essa dúvida na mente dela, e ela acaba optando por uma sexualidade que não é a natural dela. Vai causando dúvidas, vai causando conflitos internos. Nós estamos falando de forças terríveis que vão aos poucos demolindo todas as defesas morais da pessoa. Às vezes ela está praticando coisas que nem ela mesma aprovaria ou que nem ela mesma acredita que ela faria. Você quer uma prova disso? Eu falei sobre isso a semana passada. Como que você me explica um casal abusar de uma criança de 8 dias de nascido, de um bebê? Me explica. 8 dias.
A gente tinha visto uma criança de 50 dias. Em maio, uma criança de 22 dias. Agora de 8 dias lá em Curitiba, se eu não me engano. Como explicar isso? A não ser uma terrível força demoníaca que influenciou essas pessoas a praticar tal ato. Pessoas praticam determinados atos que nem elas mesmas acreditam que fariam. Nós estamos falando de algo muito sério aqui, porque o abuso sexual é o assassinato da identidade. A pessoa se perde psicologicamente, emocionalmente, socialmente e espiritualmente. Ela se perde, ela não sabe identificar quem é ela no meio social, quem é ela espiritualmente, quem é ela emocionalmente, quem é ela no âmbito familiar. Essas são as causas. Agora nós vamos entrar nas consequências que eu gostaria de falar, e aqui é algo muito sério que nós precisamos identificar às vezes na vida de algumas pessoas para ajudá-las. Se você sabe de algum caso que alguma criança esteja sendo submetida a algum abuso sexual, denuncie. Denuncie, fale sobre o assunto, procure o conselho tutelar, delegacia, mesmo que seja anônimo. Mas procure. Passividade destrutiva é a primeira causa, a primeira consequência do abuso sexual. O que é passividade destrutiva? Veja só, como eu disse, o abuso é o assassinato da personalidade. É o assassinato da identidade. Você quer matar uma pessoa, matar a personalidade dessa pessoa, submeta ela a um abuso sexual. E por conta desse assassinato à personalidade, veja só, isso vai desencadeando na vida dessa pessoa outras consequências que estão ligadas a isso daí. Normalmente, em um abuso, o abusador ele engana, seduz o abusado, depois ele garante, ele prende a pessoa com duras ameaças, A pessoa fica aprisionada nessas ameaças, Se você contar isso para alguém, eu mato você, eu mato sua família e assim por diante. Isso tudo vai prendendo a pessoa nessa ameaça. E é aqui que esses espíritos das trevas, eles entram em cena e começam a deprimir o espírito da pessoa. Trazer tristeza, trazer frustração, sentimento de culpa, vitimismo. E começa a distorcer qualquer possibilidade de redenção. A pessoa olha e fala assim, para mim não tem jeito, eu vou ter que conviver com isso daqui, olha, isso aqui não tem cura e tal. Aquela série de setas, de pensamentos negativos que vai só aprisionando a pessoa, prendendo, amordaçando essa pessoa. É mais do que apenas uma violência física ou moral, muito mais. Transforma a vida da pessoa num verdadeiro cativeiro. Traduzindo tudo isso como passividade. O que é passividade? A pessoa não tem força para reagir. Ela não tem força de reação. Tem coisas que ela sabe que tem que fazer, mas ela não consegue fazer, porque ela se torna passiva. Ela se acostumou tanto com aquele cativeiro de ameaça, se você falar, se você fizer isso, sentimento de culpa, ela entrou numa passividade destrutiva que ela não consegue reagir a nada. E isso é muito grave, por quê? Porque veja só, não se trata apenas da passividade, da reação com relação ao abuso, porque isso vai migrar para as outras áreas na vida da pessoa. Coisas que ela sabe que ela deveria fazer, ela não consegue fazer porque ela é passiva. Decisões que ela precisa tomar na vida, para a vida, decisões naturais, escolhas naturais, ela não vai conseguir porque ela entrou num estado de passividade, uma mordaça foi colocada na boca dela, não consegue escolher, não consegue decidir, entra em um sentimento de insegurança. Um verdadeiro cativeiro. Percebe que as consequências são graves? Até por decidir se ela quer Deus ou não, ela entra em dúvida. Porque nessa passividade, nesse cativeiro, ela vai culpar, não só o sentimento de culpa, ela culpa o pai e a mãe porque deixou, culpa Deus. Por que Deus permitiu que isso acontecesse comigo?
Veja só, essa incapacidade de reagir, né? A pessoa não consegue falar do assunto, né? Pessoas que carregam essa situação de abusos há muitos anos não conseguem reagir, não conseguem tirar essa mordaça, não conseguem compartilhar essa dor. Você precisa de ajuda. Você precisa procurar alguém que te ajude. Ou você vai viver com isso, engasgado com isso, preso no seu coração para o resto da sua vida. Você precisa falar, colocar para fora, procurar alguém de confiança, de credibilidade, alguém que você sinta segurança para te ajudar. Existe uma dificuldade de falar, de confessar isso para alguém buscando ajuda. E mostra assim a força tão grande dessa passividade destrutiva. Ela não consegue nem falar com alguém para pedir ajuda. Por conta da passividade destrutiva. Essa fortaleza prende a pessoa. Ela está amordaçada. E por isso que existe essa passividade, né? A incapacidade de tirar essa mordaça da boca. De falar sobre o assunto, né? Quando uma pessoa aceita esse tipo de intimidação e ameaça, né? Ela vai ter que conviver com coisas mais depravantes ainda. Porque quando esses espíritos das trevas, eles usam pessoas para amordaçar, para ameaçar, para prender a pessoa no cativeiro, como eu disse, coisas mais depravantes virão pela frente. Outros abusos virão. Por quê? Porque a pessoa ficou refém. Ela precisa de ajuda. E aí a gente vê a pessoa, às vezes, recentemente eu vi um caso de uma criança, eu vi recentemente, essa semana agora, uma criança de 10 anos que está grávida de 3 meses. E ela estava sendo abusada desde os 6 anos. Como que ninguém viu? Como que ela não falou isso para ninguém? Como que ninguém descobriu? Por quê? Porque ela se tornou refém. Com a mordaça na boca. Não consegue falar. Está num cativeiro. Está numa prisão. Espíritos atormentadores estão ali. Amordaçando ela, não consegue sair. Eu estou falando de uma criança dos 6 aos 15 anos. Eu conheço um caso que uma menina dos 10 aos 16 anos era abusada pelo padrasto. Consegue entender como que essa passividade é destrutiva? E aí essa passividade, né, esse comodismo que entra em relação àquele abuso, né, que é absurdo e intolerante, ele começa a migrar para as outras áreas da vida da pessoa. E ela começa a perder a capacidade de reagir e de se posicionar em várias outras áreas da vida dela. Não consegue se posicionar, não consegue reagir. E é por isso que Deus, na sua graça, levantou pessoas para ajudar, que são conhecidos como os libertadores, os ajudadores, os conselheiros, pastores, líderes. Procure uma pessoa de confiança, procure uma pessoa séria, que ela vai estender as mãos e vai te ajudar. Deus vai enviar ajuda para você, como ele enviou para Ló 2 anjos, que pegou na mão dele e tirou ele do ambiente de abuso. Eu creio nisso. A chave de nós lidarmos com essa passividade, né, que entrou na vida da pessoa levar ela a falar sobre o assunto. É assim que se vence a passividade, falando sobre o assunto. Esse processo ele destrói totalmente, esse processo de passividade, tá? Destrói totalmente a possibilidade de autoestima. A pessoa fica com a autoestima lá embaixo. Viola a identidade da pessoa, viola a identidade sexual, que é a espinha dorsal da personalidade. É a primeira pergunta que se faz quando uma criança nasce. Que sexo que é? É menino ou menina? Ninguém pergunta o nome. É a espinha dorsal. A primeira pergunta que... nasceu a criança. Que sexo que é? É menino ou menina? É a primeira pergunta. É a espinha dorsal da personalidade sexual da criança. A pessoa que está confusa em relação ao próprio sexo, ela está totalmente perdida. Isso gera um perfil de personalidade subjugável, carente,
dependente emocionalmente. A pessoa passa a tolerar situações degradantes para ela ser reconhecida. Ela se submete, talvez na turma, no meio dos amigos, a situações depravantes, degradantes, vergonhosas para ela ser reconhecida, para ela ser aceita. Por quê? Porque ela está em dúvida com relação à sua identidade, à sua personalidade. Então ela precisa ser aceita. E se para ser aceita ela tem que praticar alguns atos que são absurdos, ela vai praticar. Eu li uma reportagem recentemente de uma escola nos Estados Unidos que tinha um grupo de amigos, eles são amigos da onça, né? Um grupo de adolescentes, de jovens, que para ser aceito ali naquele grupo, as jovens, as meninas, tinham que praticar sexo com todos os meninos do grupo para ser aceita. Um absurdo. Se submeter a comportamentos degradantes, depravantes. Estão com a sua identidade totalmente deturpada, não tem autoestima. Personalidade subjugável, carente, dependente emocionalmente. Tudo isso são consequências do abuso sexual. Passividade destrutiva. Jesus pode quebrar isso na vida de qualquer pessoa. Jesus, ele destrói todo o poder do maligno. Segunda consequência, perseguição sexual intensa. A pessoa, ela sofreu um abuso e daqui a pouco ela pode mudar de cidade, daqui a pouco ela está sendo perseguida novamente, alguém está perseguindo. Por quê? Porque esses espíritos que atuam nessa área da sexualidade, eles vão migrando de pessoas, influenciando pessoas para ir prendendo essa pessoa nesse cativeiro. Não quer deixar essa pessoa sair desse cativeiro, porque dentro do cativeiro eles fazem o que eles quiserem com a vida dessa pessoa. E esses espíritos se levantam até contra aqueles que estão querendo ajudar. Lembra dos homens lá na cidade de Sodoma? Que eles queriam atacar os anjos que Deus mandou lá para tirar Ló de lá. Traz eles para cá que nós vamos abusar deles. Cercaram a casa, como que oprimindo. Mas o poder que está naqueles anjos lá, que feriu de cegueira todos aqueles homens, esse poder de Jesus, não da pessoa, de Jesus, está também na vida daquele que está disposto a ajudar. Do libertador, do orientador, do pastor, do líder. Quando a pessoa passa por uma situação de abuso, né? O pior ainda vai vir pela frente. É difícil falar isso, mas se essa pessoa não for tirada dali, se essa pessoa não permitir que Jesus entre na situação, ela vai ser submetida a coisas piores lá na frente. Porque aí abriu-se uma porta. A porta rompeu. Abriu uma legalidade, um portal para que esses espíritos continuem oprimindo essa pessoa. Novas pessoas surgem do nada, com as mesmas intimidações de abuso. Terceira consequência. O abuso sexual hospeda uma entidade que deprava relacionamentos ilícitos e bloqueia com frigidez e impotência o relacionamento conjugal que é lícito. Eu vou falar de novo para ficar bem gravadinho. Talvez você se encontre em uma situação como essa. O abuso sexual, ele hospeda, ele abriga uma entidade que deprava relacionamentos ilícitos, quer dizer, vai ficando depravado. Sexo grupal, swing, todo tipo de sexolatria, todo tipo. E por outro lado, esses são os relacionamentos ilícitos. E ele também bloqueia com frigidez e impotência os relacionamentos conjugais que são lícitos. O casal namorava e eles tinham relacionamento sexual. E eles não tinham qualquer problema. Tinha relacionamento sexual constante, uma vida ativa sexualmente falando. E aí eles se casam, entram numa aliança entre esse espírito, começa a bloquear com frigidez a mulher e com impotência o homem. É incrível.
vários casos que já passaram pela gente, que a gente aconselhou, que estavam nessa situação. Pastor, minha esposa nem olha para mim mais. Pastor, meu esposo. E aquela reclamação de ambos os lados. Porque acabou-se o desejo um pelo outro. Mas por quê? Porque antes da aliança do casamento, lá no namoro, praticava-se a fornicação sem limite. Esse espírito perambulava na vida do casal. E quando eles firmaram uma aliança, entraram em uma aliança que é o casamento, que é uma aliança de Deus. Tem pessoas que entram numa aliança de Deus e nem sabem que é de Deus, mas é uma aliança de Deus. Quando entram nessa situação, esse espírito agora ataca de uma outra forma, porque tem uma legalidade aberta, que foi o sexo antes do casamento. E ele agora começa a tentar bloquear essas vidas, para que eles não tenham felicidade na sexualidade. Quarta consequência, luta interior infernal. Destrói a capacidade da pessoa de se relacionar consigo mesma e com os outros. A consciência da pessoa entra em colapso do abuso sexual. A consciência da pessoa entra em colapso. Dúvidas, conflitos, lutas internas, lutas infernais. Sentimento de culpa, muita vergonha, ódio de si mesmo. Deu uma quedinha, mas já estamos de volta. Veja só. Consequência, luta interior infernal. Consciência da pessoa entra em colapso, culpa, muita vergonha, ódio de si mesmo, autorrejeição, inferioridade, possessividade. A pessoa se sente tão rejeitada que quando ela entra num relacionamento e ela percebe que alguém gosta dela, ela tem um sentimento de possessão, que ela quer aquilo ali. Na verdade, o medo dela é o medo de perder. Mas ela começa a sufocar tanto o outro que ela acaba perdendo, porque o outro não aguenta. Possessividade. Os relacionamentos, invariavelmente, passam a ser doentios, demoniacamente manipulados. A pessoa se torna manipuladora. A pessoa perde toda a autoridade espiritual. Consequências do abuso. Você precisa sair desse ambiente, você precisa sair desse lugar, você precisa sair desse território, dessa terra. Precisa sair desse ambiente. Jesus hoje quer te libertar. Jesus hoje quer pegar nas suas mãos assim, tirar você desse lugar, curar a sua vida, curar o seu passado. Às vezes você está preso no passado, você está presa no passado, lá onde aconteceu. Jesus está querendo vir com você, curar essa ferida, restaurar a sua vida, te dar uma nova vida, vida em abundância. Oh, glória! E Ele pode fazer isso. Talvez pessoas não possam, pessoas vão ser apenas coadjuvantes, mas Jesus pode. Por conta das consequências do abuso sexual, todo o desejo de consagração a Deus vai embora. A pessoa não sente mais vontade de se santificar, de ter uma vida íntegra com Deus, de ter uma vida alinhada com Deus. A pessoa não sente mais desejo. Muitos crentes estão vivendo esse drama nas suas vidas, em dúvida com relação à sua sexualidade, lutas internas, porque sofreram um abuso lá atrás e isso não foi resolvido. E eles estão dentro da igreja e agora estão em dúvida. Uma luta interior contínua e agonizante em relação ao desejo homossexual. Estão dentro das igrejas. Os sintomas, veja só, guarda isso daí, você que é pai e você que é mãe, guarda. Os sintomas na vida de uma criança abusada são claros. Elas evitam os pais, se isolam, perdem a vontade de brincar normalmente, perdem o apetite, baixo desempenho escolar, não sentem mais desejo de estudar
E não é aquela coisa natural que tirou uma nota boa, outra nota ruim, uma nota boa. Não, cai drasticamente, cerca de 30% a 40% cai o desempenho escolar da criança. Machucam-se de uma forma muito anormal. Alguns até começam a se autoflagelar, se machucar, porque elas se sentem culpadas por aquilo que aconteceu, então elas tentam compensar esse sentimento de culpa nelas mesmas e começam a se bater, a se cortar, a cortar os pulsos, uma série de coisas. A dor é tão grande que algumas crianças realçam essa dor, né? Que sentem e chegam a praticar a autoamnésia. É possível isso? A pessoa ela bloqueia na mente dela aquele ato que aconteceu. Ela bloqueia, ela não quer mais se lembrar, ela apaga da mente dela. Já contei uma história aqui de uma jovem que foi atendida e ela não conseguia se lembrar da vida dela dos 4 aos 7 anos. Não se lembrava. Ela bloqueou na mente dela. Apagou da mente dela. E esse período dos 4 aos 7 anos foi exatamente o período que ela foi abusada pelo avô. Deleta aquele episódio da sua mente. Tal é a dor, a vergonha e a agonia que a pessoa sente. Fique de olho nos seus filhos. Você que é pai, você que é mãe, fique de olho. Talvez seus filhos já cresceram. E talvez alguns comportamentos ainda permanecem. Fique de olho. Quinta consequência. O abuso sexual constrói um caráter de abusador. Como que é? Exatamente isso que eu estou falando. Constrói um caráter de abusador. Não é regra e não é 100%, mas alguns abusadores é porque foram abusados. E é uma maioria muito grande. É outra luta terrível, porque as pessoas conseguem lidar com o fato de ter sido abusado, mas ela não consegue lidar com o fato de elas terem abusado outras pessoas. Consegue entender? Ela foi abusada, passou por aquilo ali, ela não conseguiu vencer, ela cresceu e aí ela se torna um abusador. Ela até consegue lidar com o fato dela ter sido abusada, mas agora, com o fato dela ter abusado alguém, ela não consegue. E alguns chegam ao suicídio. Para a gente ter uma ideia como que é grave. Irmão, Jesus precisa entrar urgente nessa geração. Jesus precisa entrar, essa geração precisa abrir as portas para Jesus de uma forma muito clara e muito urgente. Só Jesus pode trazer cura, pode mudar a vida da pessoa, mudar a história. Perdão. Esse é o princípio, guarda aí para você, esse é o princípio da pedofilia que inunda a nossa sociedade nos dias de hoje. Do abuso sexual surge o desejo demoníaco pela pedofilia. E olha só como que vai migrando e desencadeando. O alcoolismo e a pornografia são as principais ferramentas de um abusador como estratégias de sedução. O alcoolismo e a pornografia. Por isso você que vai na igreja no domingo e durante a semana consome pornografia, ei, você precisa mudar de vida. Ah, pastor, mas eu bebo socialmente. O alcoolismo e a pornografia são as principais ferramentas que um abusador usa para sedução. Assim como o álcool tira a pessoa da razão emocional, a pornografia tira a pessoa da razão sexual. A pessoa começa a fazer coisas que ela jamais faria sem esses elementos catalisadores. Tem pessoas que até falam, não, eu bebo um pouquinho para criar coragem. Ela faz coisas que ela não faria no estado normal. A pessoa ela começa a praticar alguns atos sexuais, não é porque veio da mente dela, porque ela viu na pornografia. E alguns ignorantes casam e querem submeter as mulheres a isso. Porque eles viram em uma cena pornográfica, eles querem submeter as suas esposas a isso. O álcool e também a pobreza têm sido
os elementos que mais favorecem, principalmente, o incesto, o abuso sexual no seio da família. Veja só, não são as causas específicas 100%, mas essas causas colaboram. Entenda bem. Entenda bem. O pastor falou assim que quem é pobre pratica abuso sexual. Não é isso que eu estou falando. Eu estou falando que o álcool e a pobreza colaboram. E eu vou te explicar por quê. Porque o álcool tira o entendimento. A palavra do Senhor diz que o mosto tira o entendimento. A pessoa faz coisas que ela não faria se estivesse em estado normal. E a pobreza em alguns casos, e você vai ver muito isso daí. Eu conversava com um amigo que está fazendo missão lá no Amazonas, nos ribeirinhos, e é escandalosamente verdade isso que eu estou te falando. Às vezes uma família muito pobre mora ali num cômodo só, tá ali o pai com a mãe e os filhos e a filha, e o pai é um alcoólatra. E os filhos crescem ali vendo os pais tendo relacionamento sexual, têm contato com a sexualidade de uma forma precoce. Por quê? Porque a casa só tem um cômodo. Ao mesmo tempo que é cozinha, quarto, banheiro, e é tudo ali, sala. Tá todo mundo dormindo ali. E os pais praticam atos sexuais ali na frente dos filhos. Acham que eles estão dormindo e às vezes eles estão presenciando. Até que um dia esse pai alcoólatra começa a observar a filha crescendo, criando o corpo. E um dia ele chega bêbado. E não tem ninguém, a não ser a filha. Meus amigos, isso é mais comum do que você imagina. Esse amigo meu falava assim, é ridículo o tanto de filha aqui que engravidam dos pais. O abuso sexual literalmente pode predispor uma pessoa a ser uma abusadora. Normalmente, todo pedófilo foi abusado. A maioria. Não quero colocar 100% aqui. A maioria dos pedófilos foram abusados. Isso desencadeia um processo fulminante de rebelião, seguido de desequilíbrio mental e criminalidade. Eu estudava sobre os serial killers e é uma coisa impressionante como todos eles, assassinos em séries que assassinavam junto com o assassinato ou anteriormente ao assassinato ali, eles abusavam das suas vítimas. É incrível como todos eles sofreram abuso sexual. É incrível. Você pode pesquisar maníaco dos Andes, maníaco do parque. Lá nos Estados Unidos tinha o maníaco do porão, que ele matava as meninas entre 9 e 12 anos e colocava no porão da casa. Faça uma pesquisa aí, dá um Google aí, que nem diz o pastor Anderson Silva, dá um Google aí que você vai achar. Maníaco dos Andes, maníaco do parque aqui no Brasil e aí por diante, você vai achar. Você vai ver a história desses abusadores que foram abusados. Por fim, o abuso sexual traz uma devastação espiritual na vida da pessoa. Ló perdeu muitas coisas. Perdeu a sua herança, perdeu as suas posses, perdeu todas as pessoas que ele tinha, inclusive a esposa. Quando uma pessoa sofre um abuso sexual, ela torna-se uma profecia de perdas na vida. Perdas de relacionamentos, perdas de bens, perdas de recursos, perda de herança, perda de pessoas. É uma coisa assombrosa. O que eu faço, pastor? Chama Jesus para entrar na sua vida. Enquanto o diabo quer roubar e tirar aquilo que você tem, Jesus veio para restituir aquilo que você tem como herança, restituir a sua herança, restituir principalmente a sua vida. Tem pessoas que não estão vivendo, elas estão sobrevivendo, sofrendo uma agonia, sufocadas. Jesus veio para te dar vida e vida em abundância, paz, para você deitar e conseguir descansar, conseguir dormir. Jesus é a solução para todo e qualquer tipo de pecado.
O que eu preciso fazer, pastor? Hoje, aí na sua casa. Abra o seu coração para Ele. Confesse os seus pecados. Peça perdão. Convide Jesus para habitar em seu coração, para fazer parte da sua vida. E Ele vai levar todo esse peso. Ele chega a dizer em Mateus, se eu não me engano, capítulo 11, ei, lançai sobre mim o vosso fardo que é pesado. E pega o meu fardo. O meu jugo é leve. E achareis descanso para vossas almas. Jesus é a solução. Ele era, é e sempre vai ser a solução para as nossas vidas. Convide Ele hoje para fazer parte da sua vida. Convide Ele hoje para restaurar, para curar essa ferida que se recusa a ser sarada no seu coração. Às vezes você está preso lá no passado, você está presa lá no passado. Para o homem é muito mais difícil, ele não quer lidar, não quer confrontar, ele não quer bater de frente com essa situação porque traz vergonha e tem toda aquela questão do machismo cultural. Eles não querem falar, mas ei, a melhor forma de você ser curado é falar sobre o assunto, pedir ajuda. Jesus pode curar a sua vida. Jesus pode restaurar a sua vida. Nós finalizamos por aqui esse estudo sobre a vida de Ló, saindo do cativeiro do abuso sexual. Assim como Deus mandou anjos para tirar Ló de lá, Deus pode mandar pessoas para tirar você desse cativeiro. Cuidado, não espere chegar outras consequências. Talvez você já esteja colhendo consequências na sua vida por conta desse abuso. Talvez no seu casamento, talvez na sua vida, no seu relacionamento conjugal, talvez com seus filhos. Talvez seus filhos estão sendo abusados e você não está percebendo. Você nem notou. Jesus pode restaurar a sua família, a sua casa, a sua vida. Trazer paz ao seu coração. Amém? Deus te abençoe. Tem algum pedido de oração aí, dona Ana? Nós vamos estar orando. Quero colocar aqui a vida do Orlando, meu amigo Orlando. Quero também colocar a vida do Gabriel. Tem uma pergunta aqui. Como quebrar essa linhagem de abuso sexual na família? A quem muito é dado, muito é cobrado. Se você está entendendo, você pode ser o pioneiro a estar quebrando isso daí. A gente usa a palavra quebrar, né? Mas na verdade, quem já levou na cruz todas as maldições, quem já cancelou todo escrito de dívida que era contra nós foi Jesus. Jesus, quando Ele entra, isso é algo muito verdadeiro e muito forte. Quando Jesus entra, Ele cancela tudo isso sobre as nossas vidas. Agora veja só, tá lá no avô, o avô praticou abuso, o pai praticou abuso, e agora o filho, ele começa a entender Jesus. Veja só, a partir daqui, do filho que aceitou Jesus, daqui para frente, daqui a descendência dele não vai ser mais atingida. Agora aqui para trás, cada um tem que tomar a sua decisão. A decisão é pessoal. Eu não posso tomar decisão pelo meu pai, se ele ainda estiver vivo. Eu não posso tomar decisão pelo meu irmão, se ele ainda estiver vivo. A decisão é pessoal. Eu tomo decisão por mim, pela minha vida, pego a minha esposa, pego os meus filhos, trago Jesus para minha família e desse momento em diante, não vai ter mais abuso, não vai ter mais como o diabo tocar na minha vida, porque agora Jesus está no assunto. Agora, algumas coisas que aconteceram para trás, Jesus vai me ensinar a lidar com essa situação e trazer cura para que eu não viva no passado, para que eu não tenha ressentimentos. Agora, pessoas que foram abusadas da minha família para trás ou de forma lateral, cada um precisa tomar decisão. A decisão é pessoal. Eu convido pessoalmente Jesus para entrar na minha vida. O que eu posso fazer é chamar Jesus para entrar na minha vida, cancelar esse legado de abuso na minha casa, na minha família, na minha descendência e ajudar os meus irmãos, se por acaso eles sofreram abuso também. É assim que funciona. Jesus cancela, mas ele precisa fazer parte, ele precisa ser o Senhor
da minha vida, da minha casa, da minha família. Eu convido ele, me coloco debaixo do governo dele e ele vai cuidar, ele vai proteger. Ele vai colocar pessoas para me ajudar a ser curado de algo que eu sofri lá atrás. De resolver essas consequências, passividade destrutiva, devastação na área financeira, na área conjugal, ele vai entrar e ele vai restaurar tudo isso na minha vida. E é lógico que não é da noite para o dia, é um processo. Eu me submeto, eu vou buscando e Jesus vai me direcionando e vai me trazendo a paz. Vai restaurando a minha vida e a vida da minha família. Amém? Pedidos de oração. Neuza Totibura e família perderam um filho. Nós vamos orar pela dona Neuza e pela família que perdeu o filho, para Deus trazer paz ao coração, consolar toda a família. O Fabiano Rodrigo, meu amigo Fabiano, vamos orar para Deus abrir uma porta de emprego para você, meu irmão. A Andréa Lacal e a família. A Érica Cristina. A Érica Cristina é prima, né? Prima, né, Mi? A prima da Mi. A Kemily e o Júlio. Orar pela nossa cidade também, Pereira Barreto. Nós já saímos do vermelho, fomos para o laranjado, agora fomos para o laranja. Em nome de Jesus, Deus está ouvindo as nossas orações, irmãos. Meus amigos, você que não tem religião nenhuma e não tem problema, ora junto com a gente. Vamos orar. Vamos colocar nossa vida diante do Senhor. Ele pode nos livrar dessa pandemia, desses ataques aí, dessas doenças, curar aqueles que estão enfermos. Deus pode fazer isso, Ele é o Deus do impossível. Eu creio nisso, é pela fé. Vamos orar pela nossa cidade. Meu amigo Flavinho Moreira está lá, se eu não me engano, em Rio Preto. Meu amigo Flavinho, um abraço, Flavinho. Deus te abençoe, cara. Vamos orar por você e pela sua família. Quero orar também pelo Anderson, que está lá. Ele pediu para eu mandar um abraço para ele, para a cidade que ele está. Agora esqueci, lá perto de Jundiaí. Hortolândia. Isso, Anderson e a Pri estão lá em Hortolândia. Um abraço pessoal de Hortolândia, para o Anderson e para a família dele lá. Tá? Vamos orar também pelo Zé, meu amigo Zé, que está trabalhando, está no trecho, pelo meu tio Gerson, minha tia Vera, pelo Gabriel, meu primo, pela família... Irmã Lucineide, minha prima Lucineide, importante, orar pela Lu, pelo Rodrigo, pelo tio João, que está lá no Pernambuco, com a Graci, o pessoal todo lá, o Francisco, a Francisca, e tem a galera lá, o Zé. Vamos orar pelo esse pessoal. Vamos orar? Senhor, em nome de Jesus, nós queremos colocar nossa vida diante do teu altar e pedir que o Senhor esteja tocando em cada uma dessas vidas, Pai. Em nome de Jesus, consola a família da dona Neuza, Deus, que perdeu um filho agora, Pai. Eu não consigo imaginar a dor que ela esteja sentindo, mas eu clamo que o Espírito Santo do Senhor esteja trazendo paz ao coração dela, consolando e confortando toda a família. Pai, abre uma porta de emprego para o Fabiano, meu Deus. Em nome de Jesus, coloca a tua mão sobre a vida dele para que ele possa sustentar toda a sua família. Deus, honra o teu filho, Pai, é o teu servo. No nome do Senhor Jesus. E nós sabemos que a porta que o Senhor abre, ninguém fecha. Deus, abençoa o teu filho, abençoa a Andréia, cuida dela, cuida da família dela. A Érica, restaura a saúde da Érica por completo. Deus, também a Kemily, o Júlio. Deus, cuida da nossa cidade. Amanhã é o aniversário de Pereira, 92 anos. Obrigado porque até aqui o Senhor sustentou, o Senhor abençoou. E eu clamo que o Senhor continue abençoando a nossa cidade. Que a nossa cidade prospere. Traga para cá, Deus, indústrias, empresas, para gerar emprego, para que o povo seja sustentado pelo suor do seu rosto, meu Pai. Em nome de Jesus, repreenda, Deus, ó Pai, esse vírus diabólico. Deus, traz cura para aqueles que estão, Deus, ó Pai, contaminados por esse vírus. Restaura, Pai, em nome de Jesus. Abençoa os profissionais da saúde que estão na linha de frente, guarda cada um, abençoa, proteja, Deus, dê sabedoria a cada um no nome do Senhor Jesus. Abençoa também o Flavinho, meu amigo lá de Rio Preto, guarda ele, a família dele. Senhor, abençoa Orlando, Zé Jovino que está viajando. Deus, os meus parentes todos lá do Pernambuco, de Poção. Deus, em nome de Jesus, guarda-os, guarda a Lula em São Paulo. Deus, com seu esposo, toda a família, nós colocamos todas essas vidas diante do teu altar. Abençoa também a Ana, a Milena que esteve aqui conosco. Deus, obrigado por esse tempo, nos colocamos na tua dependência e pedimos pela tua graça sobre nós, em nome de Jesus, amém, glória a Deus, amém?
quero indicar aqui para vocês um livro, olha só, Cavando Trincheiras, da Rebecca Brown, tá? Cavando Trincheiras. Esse livro aqui foi escrito por ela e pelo esposo dela, Daniel Yoder, tá? Cavando Trincheiras em Tempos de Batalha. O que significa isso? Cavar trincheira é aquilo que os soldados faziam, né? Cavavam aquelas valetas para se proteger em tempo de guerra, né? E ela ensina como nós construirmos algumas barreiras, algumas trincheiras para nos protegermos em tempos de guerra. É lógico que ela usa uma linguagem natural de batalha, de guerra, para nos trazer fundamentos espirituais, tá? Trincheiras em batalhas espirituais é um tempo de oração, um tempo de consagração, um tempo de jejum, um tempo de meditação na palavra, um tempo de adoração a Deus. Essas são as trincheiras necessárias. Aqui ela explica tudo para você desenvolver a sua fé. É um livro muito interessante esse daqui para quem gosta da área de intercessão, tá? Esse é o livro dessa semana, Cavando Trincheiras. Obrigado por vocês ter estado aí com a gente. A partir da semana que vem nós vamos começar um outro estudo, né? Tem um outro tema. Deus está colocando algo no meu coração. Provavelmente eu vou falar sobre maturidade. Como você identificar a maturidade na vida de uma pessoa. Isso vai envolver um pouco também o lado emocional. Muito interessante o estudo, tá? Sobre maturidade, né? Nós estamos aí em uma geração de adultescentes. Adultos que não cresceram. Adolescentes de 80 quilos. Aqueles que não deixaram ainda pai e mãe, estão vivendo na dependência da mãe e não querem assumir um compromisso de casamento para crescerem. Meninos fazem contas. Homens pagam as contas. É um tempo de maturidade. Semana que vem a gente vai começar a falar. Deus abençoe. Obrigado. Não se esqueça de fazer a inscrição no meu canal do YouTube, pr.nandinho. Entra lá, faz a inscrição, toca lá na campainha. De vez em quando a gente está fazendo aí uns áudios, deixando aí uma meditação, um tempo de reflexão, tudo para edificar, para ajudar, para colaborar no seu crescimento. Amém? Deus abençoe, em nome do Senhor Jesus. Glória a Deus.